O que você tem de mais valioso, você pode até não perceber agora. O tempo. E a Unifique quer que você tenha mais tempo para mensagens instantâneas, participar em bate-papo, enviar e receber, ter o pedido de amizade aceito. Aproveitando o tempo, se aproveita a vida. Unifique, tempo para conectar. Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaws Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaws Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos, se tornando realidade. Plantar uma semente é acreditar num propósito. É esperar com paciência. É acompanhar cada batida do seu coração e colher os afetos que alimentam a vida. É sentimento que cresce. É querer estar perto e cuidar. Por isso, em cada fruto do passado, do presente e do futuro, estará sempre a semente da flor e do trabalho, ensinado e aprendido com amor. Guimbala, 80 anos, semeando e colhendo vida. Unifique, tempo para conectar. Assista agora ao culto evangélico luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de torno Metzler. Farmácias Guimbala e Riomed. Royal Ciclo. Jaws Filmagens. Vacelar Imóveis. Olá, cordial, bom dia. Estamos juntos mais uma vez nesse dia especial da Sexta-feira Santa, 10 de abril do ano de 2020. É um privilégio estar com você nesse dia especial. É feriado sim, mas é um dia especial para nós cristãos, onde nós lembramos da morte do Filho de Deus em favor de todos nós, onde a morte foi matada, foi vencida e derrotada. Abraço a todos os membros de nossa comunidade, abraço a todos aqueles que nos assistem pela internet. Nós estamos reunidos aqui nesse culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, a tua casa. Eu quero saudar a todos com esta palavra de Mateus capítulo 27, os versos 33 e seguintes. E chegando a um lugar chamado Gólgota,
que significa lugar de caveira. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas roupas, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Filho de Deus. Mesmo os impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Meus queridos e amados, esta palavra ela é rica. Ela nos traz o relato de como foi a crucificação, com alguns detalhes muito importantes. Mas aqui no 43, uma palavra que para mim é fundamental. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois disse: sou filho de Deus. Sim, de fato ele foi, ele é, ele sempre será o Senhor, o Salvador, o Mestre e Senhor. Ele será sempre o Filho de Deus, ao qual eu te convido a nele crer, a nele confiar, pois precisamos dele para a nossa salvação. Precisamos dele, o mundo inteiro, para a nossa salvação. Por isso, queremos em conjunto dizer isso mesmo: sou o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Que ele te abençoe e te guarde. Assim como está, queremos orar juntos. Pai querido, obrigado por nos dar o teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados. Assim, a morte foi vencida e derrotada. Obrigado, Senhor, pelo teu feito. Obrigado pela tua salvação. Obrigado, Senhor, porque este sangue precioso, inocente e sem pecado, foi derramado na cruz, na terra, pelos nossos pecados. Sim, a tua palavra nos diz que todos nós somos pecadores e carecemos da glória do nosso Deus. Abençoe esse dia, abençoe esta Sexta-feira Santa, um dia diferente, no mínimo, de todos os demais. Por quê? Porque aqui lembramos do que Jesus fez na morte de cruz. Estamos aqui na igreja e de uma forma sozinha, solitária, falando ao povo de Deus, da comunidade e dessa cidade, ao mundo também pela internet. Que Deus abençoe a cada um. Assim nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Assim como nós fazemos em nossos cultos, todos os domingos, nós também queremos confessar juntos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que este Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos agora ouvir um hino de louvor ao nosso Deus, agradecendo pelo hino e pela Lisete, este hino que fala da cruz de Jesus, do amor derramado por nós. E logo em seguida nós já retornamos para a pregação deste dia
da Sexta-feira Santa. Até mais. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de afronta e de dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem. Tenho nela real salvação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
Amados e queridos, é Sexta-feira Santa. A palavra de hoje, ela fala de um dos personagens envolvidos nesta Semana da Paixão. Há muitos personagens envolvidos, com toda certeza. O próprio Cristo, o próprio Deus. Poderíamos estar aqui falando dos ladrões crucificados ao lado dele. Poderíamos estar falando da ceia, porque envolve a ceia. Nós poderíamos estar falando da multidão que canta no Domingo de Ramos, Hosana, Rei, Hosana. Mas poderíamos também falar da multidão que grita, crucifica-o, crucifica-o. Poderíamos estar falando de outro personagem bíblico presente na semana da Páscoa, da Paixão, que é o Barrabás, que foi solto, trocado no lugar de Jesus. Enfim, há muitos personagens. Mas eu queria hoje de manhã focar em um personagem chamado Judas e perseguir a seguinte pergunta: e agora, Judas? E agora, Judas? Quando eu olho para este personagem bíblico, quem é Judas? A Bíblia responde em João capítulo 12 que ele é o tesoureiro do grupo apostólico, ou seja, ele que cuida dos impostos, ele que cuida e recolhe os impostos, ele que cuida e tem a bolsa. Diz mais tarde a Bíblia que ele pegava da bolsa o que ele não colocava. Estamos conhecendo Judas. Judas não ficou ladrão repentinamente. Não. Por natureza, o seu coração, segundo a palavra de Deus, é corrupto. E Judas continua sendo Judas e morre como sendo Judas. Judas é uma expressão que ofende uma pessoa, ou seja, quando você é traído, quando você é enganado por alguém, seja numa relação a dois, seja numa relação de trabalho e tal, então se usa a expressão para classificar a outra pessoa dizendo: você é um Judas, aqui você foi Judas. Assim como os outros discípulos e apóstolos, ele deixou tudo, queremos conhecer Judas, para seguir o nosso Senhor e Salvador. Judas estava ativamente envolvido com o ministério, porque também a ele foram dados dons espirituais memoráveis. Sim, a palavra de Deus fala isso. Por exemplo, em Lucas, nos conta que Jesus chamou os 12 juntos. Isso incluía Judas. E deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar doença, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Isso está escrito em Lucas capítulo 9, versos 1 e 2. Ou seja, Judas era e foi um pregador do Evangelho. Judas recebeu o dom de curar. Ele exerceu autoridade sobre os demônios. Ele estava ativo no ministério, algo bom, maravilhoso, mas não é em si garantia de saúde física e também espiritual. Estamos conhecendo Judas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, 47, eis que chegou Judas com a turba, com espadas e porretes, ou seja, ele fornece os lugares por onde Jesus iria andar durante aquela semana. Então diz a palavra de Deus em Lucas 22, então Satanás entrou em Judas, chamado o Iscariotes. Ou seja, o que diz o versículo? Ora, Satanás entrou nele. Diz um outro texto em João 13, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Diz o verso, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas que o traísse. Ou seja, Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, entrou nele para fazer um grande estrago, não apenas na vida dele,
mas também na vida do Filho de Deus. E por que isso aconteceu? Por quê? Essa é a minha pergunta. Por que Judas deixou o coração aberto para isso? Sabe, a palavra de Deus diz: o diabo anda em derredor, procurando alguém para devorar. É verdade, o diabo anda ao redor desta igreja, ele anda ao redor da tua vida, ele anda ao redor da tua casa, da tua empresa, ele anda pelas ruas, ele anda pelas cidades, procurando alguém para devorar, alguém para destruir. O que aconteceu com Judas? O coração estava aberto, a vida estava aberta a receber experiências novas. Deus não estava com ele, Jesus não era o centro do seu coração. Então diz a palavra de Deus, Satanás entrou em seu coração. E o que aconteceu? Estamos conhecendo Judas. Judas se afundou na escuridão que ele mesmo escolheu. Deixa eu repetir isso. Judas se afundou na escuridão que ele mesmo escolheu. Por quê? Porque ele fornece o lugar onde Jesus poderia ser encontrado. Chegou ao cúmulo de acompanhar o bando que prendeu a Jesus. E por causa dessa atitude, os outros discípulos também se tornaram e eram objetos de ódio. Ressentimento e ódio classificam o coração de Judas frente a Jesus. E o que aconteceu com Judas? Estamos conhecendo esse homem. Ele comprou uma posição na história da humanidade que ninguém quer copiar e repetir. O que diz a Bíblia? Judas vende a Jesus. Vende a Jesus como se fosse um escravo qualquer. Negocia a Jesus como fosse um objeto de antiguidade. Qual é o valor? 30 moedas de prata, equivalente a 120 dias de serviço de um trabalhador. Ou seja, é uma quantia pequena, irrisória, para um feito tão cruel e miserável. Hoje se compra jogadores, 20, 21, 18, 19 anos, vendidos pelo Brasil, comprados pelo Brasil, times vendem e compram jogadores por milhares e milhares de euros. Jesus, o Filho de Deus, simplesmente é vendido e trocado por 30 moedas de prata. Como disse anteriormente, então Judas comprou uma posição na história, posição esta que ninguém cobiça. 11 apóstolos são chamados de santos, mas não existe santo Judas Iscariotes. E Jesus morre do tipo pior, vendido para uma cruz. Mas eu fiquei me perguntando de onde que vem 30 moedas de prata. Então, conhecendo a Bíblia, eu leio em Êxodo capítulo 21. Presta atenção. Se um boi chifrasse um servo, o dono do boi teria que pagar 30 moedas de prata pelo servo. Judas conhece essa palavra e por isso está aqui a aplicação. É isso que Jesus vale para Judas, quase nada. Mas, depois de conhecer um pouco de Judas, eu queria olhar para Judas e fazer a seguinte menção. Que privilégio Judas e os demais tiveram em caminhar com Jesus. É ou não é verdade? Presta atenção. Que alegria poder caminhar com Jesus em primeiro lugar. Judas não aproveitou este privilégio, ser um dos 12 do grupo apostólico. Foram apenas 12. 12 é para poucos. Eu te pergunto, ali você em casa e onde você nos está vendo e ouvindo, se você vivesse há 2000 anos atrás, você não queria ter sido um dos 12? Um dos 12? Já imaginou milhares e milhares de pessoas e de repente Jesus convoca apenas 12 e Judas é um dos 12. Que privilégio, que grande privilégio, que grande oportunidade. Em segundo lugar, que privilégio caminhar com Jesus. Ele ouvia a palavra
100% pura. Ou seja, Judas ouve tudo da fonte. Jesus está aqui, está falando, aqui estão os apóstolos, ele está ouvindo. Não há intermediários. Então a palavra que Judas ouve não é traduzida por padres, pastores, missionários, oradores, que falam às vezes de Deus de uma forma distorcida. Às vezes a palavra de Deus é diluída em água e ela chega até nós de uma forma torta, e a gente se pergunta em casa quando ouve uma pregação desta: será que isto mesmo está na Bíblia? Será que isto é de Deus? Não. Judas ouve a palavra 100% pura. Está com Jesus em particular, em casa, em secreto. Jesus tinha 2 ministérios, o público e o particular. E o particular era sentar em casa à noite, conversar com os apóstolos, conversar com os discípulos. Judas poderia abrir o coração e dizer: eu não entendi o que você falou hoje. Várias vezes os demais fizeram isso. Nós não entendemos esta parábola, dá para você explicar para nós? Lá estava Jesus explicando novamente. Ele poderia perguntar para Jesus como mudar de vida, mas ele não o fez. Que pena. Estamos vendo o privilégio de Judas caminhar com Jesus. Em terceiro lugar, viu todos os milagres e todas as curas. Sim, quando Jesus curou aquele endemoniado, cego e mudo, lá estava Judas com seus olhos e ouvidos, ouvindo o que estava acontecendo. Ele vê João Batista sendo assassinado. Quando Jesus fala e conta a parábola do joio e do semeador, ele não se dá conta que Jesus está falando dele. Quando Jesus anda sobre o mar, Jesus está no barco. Sim, ele participa daquele momento especial junto com Jesus. E quando eles acordam Jesus e Jesus acalma a tempestade, lá está Judas presente. Quando Jesus multiplica os pães e alimenta milhares de pessoas, aquele milagre maravilhoso, cadê o Judas? Está presente, ele está junto. Quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, é isso que mais me chama a atenção. Jesus estava falando dele, porque ele não levanta a mão e diz: Jesus, esta ovelha perdida sou eu, dá para você me ajudar? Ele não faz isso. Simplesmente a história é contada e nada acontece na vida de Judas. Ouve o que aconteceu com o jovem rico? Sim, ele ouve Jesus falar do perigo das riquezas, ele ouve, mas isto entra num ouvido e sai no outro. Esta palavra não chega ao coração e não faz diferença na vida dele. Quando Jesus curou aqueles 2 cegos em Jericó, ou seja, todas essas parábolas, todos esses momentos especiais que Jesus teve com os apóstolos, Judas está presente. E o que isso mudou na vida de Judas? Eu pergunto a você, o que isso mudou? Absolutamente nada. Talvez você em casa já esteja entendendo por que eu estou falando de Judas hoje. Talvez você esteja numa igreja, ouvindo a palavra 10, 20, 30, 50 anos. Eu te pergunto, e o que mudou? Talvez a gente pega, sim, pedras, como tem aquele cenário que a gente vê na internet e na televisão, a malhação do Judas. E talvez você participou já uma vez da malhação do Judas. Sim ou não? Mas qual é a diferença? Qual a diferença sentado num banco de igreja 10, 20, 30, 50 anos ouvindo o pastor pregar e o que isso mudou na sua vida? O que mudou? Nada. Então não dá para malhar o Judas não. E não dá para nem jogar pedras nele, ok? Estamos entendidos? Eu creio que sim. Então, vamos continuar. Que privilégio de poder caminhar com Jesus. A autoridade que ele recebeu, Jesus concedeu algo do seu poder para os apóstolos vencer a força do inimigo. Judas está no discipulado, Jesus chamou os 12 para estarem com eles. Judas recebeu uma missão especial como os demais apóstolos. Judas deveria ter sido uma testemunha do Senhor. E o que aconteceu? Absolutamente
nada. Mas eu queria ver ainda com você como era o coração de Judas, o seu caráter. A Bíblia diz em João 12 que o coração de Judas, ele é um coração duplo, é um coração dividido. A Bíblia diz, mas porque era ladrão e dentro da bolsa tirava o que nela se lançava. Judas nunca se converteu verdadeiramente, porque ele amava a dois senhores. Judas nunca chamou Jesus de Senhor como os demais apóstolos. Interessante isso. Ele sempre permaneceu, você pode ler o Novo Testamento procurando esta resposta, sempre permaneceu em silêncio, não há uma palavra dele. Ele não teve nenhum relacionamento com Jesus. Ele foi consumido pela sua ganância, ele foi consumido pelo seu coração corrupto. Sim, o coração de Judas é um coração impuro e nunca permitiu que Jesus Cristo trabalhasse no seu coração. Sim, esse é Judas. Quando ele chega com a turba, com as espadas e com os porretes para prender a Jesus, então ele chega e ele tinha combinado, e esta era a senha: a quem eu der um beijo, aí vocês grudam nele porque este é o Jesus. Então ele chega e diz: salve mestre, e aí o beijou. Que cinismo Judas, puxa vida. Por isso você é conhecido como traidor, que é traiçoeiro, enganador, traiu um amigo. Além de ser traidor, é um covarde, talvez temesse pela própria vida por ser um dos íntimos de Jesus. Ele compreende o perigo no qual Jesus está e aí vira a casaca. Ele vira assim. Ele compreende esse perigo. Jesus falava em morrer, talvez ficou com medo e aí rompe então esta amizade, esse círculo com Jesus. Aí o dinheiro, ele entra em segundo plano, porque depois de feito o ato, ele volta e quer devolver o dinheiro, mas eles não aceitam mais. Negócio é negócio. Queridos amados, eu queria estar finalizando. Judas tinha um coração aberto para Satanás. Se a gente olha e lê Mateus 4, na tentação, o diabo foi derrotado e aí fica quieto, mas aqui ele volta na ativa. Ninguém fica indiferente com Jesus. Judas poderia ter sido fiel, ser autor de um evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Judas não tem nenhum evangelho. Judas cede aos poderes infernais. Pilatos e outros que também meteram a mão na morte, continuaram a viver. Porém com Judas foi diferente. Ele não aguentou toda esta pressão. Judas não permitiu que Jesus trabalhasse o seu coração. E você? Eu pergunto isso. Sim. E você e eu permitimos? Judas nunca se aproximou de Jesus verdadeiramente. Andou com Jesus para tirar proveito. Eu posso, amados, andar com Jesus e não ser dele? O seu coração estava cheio de pecados, mas nunca foi a Jesus com esses pecados. Eu nunca vi Judas como Pedro arrependendo-se. Aí vem a minha pergunta: o que nós temos de Judas em nós? O que você e eu temos de Judas em nós? Judas traiu pela cobiça, avareza e decepção. Será que o coração de Judas também muitas e muitas vezes não é o nosso coração? Talvez eu ando com Jesus, mas não permite que Jesus trabalhe o meu coração. Quantas vezes nós já traímos a Jesus? Aliás, você ali de casa, domingo passado, eu preguei sobre o tema paz. E eu pedi para você anotar e escrever ali na internet a tua oração pela tua cidade, clamando e pedindo por paz. Foi muito bom. Mais de 1000 pessoas, não sei quantas, escreveram lá, de cidade tal, eu oro pela minha cidade. Foi muito show. Reunir essas pessoas todas num momento de oração, pedindo por paz pelas nossas cidades. Mas eu queria, hoje de manhã, deixar um desafio também para você.
o que eu e você temos em comum com Judas? Segunda coisa, escreva lá. Você se aproximou de Jesus, ok? Você já permitiu que Ele trabalhasse a sua vida, sim ou não? Você está permitindo que Ele trabalhe a sua vida, sim ou não? Escreva lá. Sim, eu estou permitindo que Ele trabalhe na minha vida. Pastor, Ele está trabalhando na minha vida. Sim, a minha vida tem duas histórias, entre o antes e o depois. Escreva lá. O que Deus está fazendo de diferença na tua vida, na tua família? Eu quero ler todos esses recados, ok? Combinado. Eu quero terminar. Como Judas não sofreu com a entrega. Eu fiquei me perguntando sobre isso. Será que existiu remorso? Como o amor ao dinheiro é destruidor? É ou não é verdade? Por isso eu creio que nós temos muito de Judas em nosso coração. Amados e queridos, Judas caminha para as trevas, porque não reconheceu os seus erros. A Bíblia diz que era noite, abismo, e como não correu de um lado para o outro, eu imagino, se enforcou, ou seja, saiu da luz e foi para as trevas. Triste fim de uma pessoa que poderia ter sido um grande apóstolo. Eu sou pastor há 30 anos. Estou aqui na igreja. Eu já estive em centenas de igrejas diferentes. E em muitas igrejas luteranas, sempre existe uma pia batismal, que fica aqui do lado, a pia, onde nós batizamos as nossas crianças. Nunca batizei uma criança chamado Judas, nunca. Eu nunca batizei um menino chamado Judas. Por quê? Porque este homem comprou uma posição na história da humanidade. Posição esta que ninguém quer copiar, porque ninguém quer repetir. A pergunta é, Judas não se aproximou de Jesus. Verdadeiramente. Fisicamente ele estava muito perto. Durante 3 anos e pouco. Muito perto. Mas o seu coração estava muito longe dele. E você? Você está permitindo Deus trabalhar na sua vida, sim ou não? Eu finalizo. Os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus nesta Sexta-feira Santa, aquela história que eu li antes, há pouco na saudação, um deles permitiu que Jesus trabalhasse na sua vida, mesmo estando crucificado com ele. O outro não. Um deles continuou blasfemando, falando mal até o final da sua vida. Mas um deles, sim. E ele disse, eu sei que tu estás falando a verdade, que tu és o Filho de Deus. Ah, sim. E o que Jesus, talvez não conseguindo nem olhar para ele para se virar, estava crucificado, pregado na cruz, estava pregado. E Jesus olha para ele e diz, é sim, meu querido, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra linda, palavra de fé e de vida. Mas porque ele permitiu que Jesus trabalhasse em seu coração. Escreva lá, estou permitindo Deus trabalhar em minha vida, eu quero ser igual a Ele. Um abraço, que Deus te abençoe. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esta palavra no dia de hoje. Conhecemos mais de perto a Judas, esse homem chamado para ser um dos apóstolos. E ele simplesmente desprezou, jogou fora esta grande oportunidade. Querido Senhor, muitas vezes também nós andamos muito perto do Senhor fisicamente, na igreja, no coral, na oase, enfim, no grupo de jovens, na doutrina, andamos perto, andamos perto. Até muitas vezes andamos com a Bíblia debaixo do braço. Mas o que faz isso de diferença na nossa vida? O que faz de diferença? Quase nada, quase nada. Perdoa-nos isto, Senhor. Reconcilia-nos contigo, Senhor. Senhor, eu não quero ser Judas. Eu não quero ser aquele que traiu um amigo, que enganou um amigo. Eu não quero ser. Transforma o meu coração e minha vida, Senhor.
purifica-me e dá-me uma vida nova. É isso que eu peço nesse dia, em nome de Jesus. E agora nós oramos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Que Deus então te abençoe, te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante a sua face sobre ti e Ele mesmo vos dê a sua paz. Amém? Amém. Queridos, provavelmente no domingo da Páscoa, daqui a 2 dias, nós não estaremos na igreja, não haverá pessoas, não haverá culto, mas eu estarei sim. Pode não haver culto, mas Deus estará conosco através de uma palavra que você vai ouvir domingo de manhã. E também ter um momento de oração, um momento de bênção, um momento de hino, um momento de louvor também. Talvez esse ano, pelo fato daquilo que nós estamos vivendo, talvez não haja presentes de Páscoa, talvez não haja nem chocolates, talvez não haja nem clima para isso. Mas há um presente maravilhoso, aliás eu diria 2, que você pode dar. Em primeiro lugar, permita que Deus esteja na sua casa e na sua vida, daquilo que eu falei hoje, ok? E em segundo lugar, dê um presente que você não precisa comprar, ok? Dê a você mesmo. Dê presente para sua esposa, para os seus filhos, filhos aos pais, esposa ao marido, vocês que estão ali em casa, deem-se de presente um ao outro. Pratique um gesto de amor, lave louça, faça almoço, ajude a limpar a casa, pratique um gesto de amor, faça alguma coisa. Talvez você precise pegar o telefone e fazer uma ligação interurbana para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, quem sabe para fora do país, desejando uma feliz e uma abençoada Páscoa. Faça isso, dê a você de presente, ok? Eu quero desejar a você que tenhamos hoje uma sexta-feira de fato santa. Celebre em família, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Finalizamos com um hino de louvor ao nosso Deus. Um grande abraço e daqui a 2 dias estaremos juntos na Páscoa. Até lá. Como ovelhas perdidas em nossos próprios caminhos de dor, todos pecamos e estamos longe da glória. Mas sua glória é o que queremos ver, em sua presença queremos sim viver. Senhor, vem tua graça mostrar neste teu santo lugar. Vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Levou as dores e o sofrer, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso pecar tomou sobre si por nós morrer. Sim, louvemos ao Pai por seu Filho Jesus e por seu sangue derramado na cruz.
Senhor, vem tua graça mostrar neste teu santo lugar. Vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Vem tua graça mostrar neste teu santo lugar. Vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de Torno Metzler. Farmácias Guembala e Riomed. Royal Ciclo. Jaus Filmagens. Vacelar Imóveis. O que você tem de mais valioso, você pode até não perceber agora. O tempo. E a Unifique quer que você tenha mais tempo para mensagens instantâneas, participar em bate-papo, enviar e receber, ter o pedido de amizade aceito. Aproveitando o tempo, se aproveita a vida. Unifique. Tempo para conectar. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaus Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaus Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos, se tornando realidade. Plantar uma semente é acreditar num propósito. É esperar com paciência. É acompanhar cada batida do seu coração e colher os afetos que alimentam a vida. É sentimento que cresce. É querer estar perto e cuidar. Por isso, em cada fruto do passado, do presente e do futuro, estará sempre a semente da flor e do trabalho, ensinado e aprendido com amor. Guembala, 80 anos, semeando e colhendo vida.
Unifique. Tempo para conectar.